E aí, meus amigos, tudo bem? Sou o Douglas aqui da Fixtech e nesse vídeo eu vou estar complementando o vídeo que eu botei há muito tempo aí no canal, que é o que fala sobre o defeito da pastinha nos Macs, que é quando o Mac não consegue identificar um HD com sistema operacional bootável, iniciável, para ele rodar o macOS. Não conseguiu encontrar, depois que você liga, passa um tempinho, ele já apresenta uma pasta com símbolo de interrogação. No vídeo que eu fiz há um tempo atrás, eu falei do Mac Vintage, que você tinha normalmente ou um defeito no HD ou no cabo flat, e também falei da linha Air e da linha Retina, que já vem com SSD Apple Blade, que normalmente ou era o próprio SSD, ou em ambos os casos, nesses três casos, o Vintage, Retina e Air, também poderia ser um defeito na placa lógica. Agora nós temos alguns Macs um pouquinho mais novos. Tirando o MacBook sem Touch Bar da linha 2017, que vem ainda com um SSD, todos os outros têm SSDs soldados na placa lógica. Então, como é que é feito esse reparo? Como é que é feito esse diagnóstico? Se já que o SSD é soldado na placa. Então, esse vídeo eu vou mostrar como é que esse tipo de reparo é feito. Eu não, quem vai mostrar é o Márcio, nosso responsável técnico. Ele vai mostrar um diagnóstico e uma resolução. Lembrando que, diferente do que a gente apresentou no vídeo antigo, que falava de defeitos que voltavam até mais para a informática, que normalmente na informática você tem um defeito e algumas possíveis soluções, mas normalmente uma possível solução. Não está iniciando um sistema, você vai lá e troca o HD, troca o cabo que liga o HD na placa e normalmente isso resolve. Agora, no mundo de eletrônica, isso já é muito diferente. Então ele vai mostrar um reparo. Normalmente, várias soluções são aplicadas nesse mesmo problema, no caso da linha Touch Bar M1, todos os equipamentos que já vêm com um SSD soldado. Espero que vocês gostem do vídeo e vai servir para vocês terem uma noção. Não tentem fazer em casa, já é um reparo realmente eletrônico, diferente do outro vídeo, era uma dica, esse aqui é mais para orientar vocês. Se você for técnico, aí tudo bem, mas saiba que realmente é um reparo um pouquinho mais delicado. A gente está com um notebook Touch Bar e ele está apresentando um defeito que eu queria aproveitar e apresentar a vocês. Primeira coisa que eu faço é a expensão, já tirei aqui a tampinha para poder facilitar a abertura. A primeira coisa que a gente pode visualizar na máquina é uma inspeção visual, ver se eu tenho algum componente oxidado, que tem alguma coisa que possa estar atrapalhando o funcionamento da máquina. Bom, essa máquina entrou aqui na assistência com um problema da pastinha. Ela está ligando, só que ela está dando um erro da pasta. O SSD dela não está sendo reconhecido, são esses módulos aqui. E eles não estão sendo reconhecidos. O que eu faço primeiramente é saber o estado da máquina. Primeiro pego, alimento ela. Deixa eu ver aqui. Eu vejo a alimentação do mesmo, tá vendo? E vejo a tensão dela. Se ela sobe para 19 e a corrente dela, na verdade, a corrente dela começa a subir para 1 ampere, então eu sei que a máquina está respondendo. Então, no caso, eu posso vir aqui, ó, abrir ela, aguardar. Ela já deu o acorde e vai apresentar o defeito que foi descrito na entrada do equipamento. Esse é o defeito dele. Então o que eu vou fazer? Eu não vou me ater na desmontagem, até para deixar a coisa mais dinâmica, para poder tentar explicar de uma forma mais rápida o que está acontecendo com a placa. Eu vou tirar esses parafusos, tirar a placa da case, entendeu? Aqui eu tenho a pack da bateria, no caso eu faço tiro esse cabo flat, desconecto a bateria para não trabalhar com a placa energizada, entendeu? Para evitar risco ou qualquer tipo de dano com a placa. Então eu vou fazer esse procedimento e depois eu vou estar retornando com a análise mais profunda, com a placa já fora da case, para a gente poder tentar identificar o defeito que ela está apresentando, entendeu? Bom, já tirei a placa, já botei aqui na minha bancada e eu vou repetir a mesma coisa que eu falei no início. Dá uma olhada visual para ver se não encontra nenhum capacitor estufado, justamente nessa parte, nessa região aqui.
que é justamente onde entra uma parte da circulação de vento, né? Onde ele puxa o vento. Então, normalmente essas áreas aqui embaixo tem uma oxidaçãozinha. Você vem aqui para o outro lado também, é a mesma forma. Você dá uma olhada aqui, ó, nessa região, para ver se não tem alguma oxidação. No meu campo visual não encontrei nada de oxidação, então é um problema mesmo com o componente. Como a gente está com um problema na linha do SSD, a gente com a planta aberta na board view, o que eu faço? Eu abro aqui o board view dessa forma e venho aqui, ó. Eu, como estou acostumado, a linha de alimentação dessa máquina aqui é esse CI, ele que é responsável por alimentar o SSD. Então eu tenho essas linhas aqui, essa linha de 1.8, tá? São responsáveis pela alimentação do SSD, né? De 1.8. E tenho essa também que é a principal também de 1.2, uma alimentação auxiliar. O que eu vou fazer? Como ele é responsável pela alimentação do SSD, se eu diminuir o zoom aqui, ó, ele alimenta justamente o chip responsável que faz o controle dos chips de memória. Ele é o controlador desses chips de memória, que é o SSD. E esse aqui é o controlador do SSD. Sem alimentação na base dele, ele não vai funcionar. Realmente como se não tivesse um HD, um pendrive, qualquer coisa do tipo espetado. Então o que eu vou fazer? Pela planta do aparelho, pelo board view, eu vou fazer uma análise aqui técnica em cima desse conjunto aqui, que é justamente que é responsável pela alimentação. Aqui que eu vou tentar avaliar se eu tenho curto ou se o CI está com algum problema. Primeiramente, eu vou tentar ver curto, porque eu tenho essa alimentação, ele trabalha com esse capacitor, trabalha com outros capacitores também. Então, esses capacitores aqui eles não costumam dar um certo problema. E a gente vai tentar avaliar da melhor maneira. Então, a gente tem que verificar. Aqui. Eu vou começar verificando as linhas. Quais são as linhas? As bobinas. As bobinas de saída, de 1.2 e de 1.8. Essas aqui são auxiliar também, de 0,9, que é 0,990 volts, e essa aqui é 0,900 volts. Então eu vou avaliar todas elas para poder ver se eu encontro algum tipo de curto. Eu vou retornar para a placa e vou começar a observar pelo microscópio. Uma escala de continuidade no aparelho, eu quero escutar o bip, escutar isso aqui, ó. Então, uma das ponteiras eu aterro e vou procurando justamente naquela bobina, naquelas bobinas o curto. Então, eu vou começar com as de 1.8, que é a principal, eu não tenho curto nenhum. Vou começar com as de 9, também não tem. Auxiliar, também eu não tenho. E por último essa aqui. Opa, ó, já tá apitando para mim. Então eu tenho um curto na linha de 1.2. Nessa bobina aqui, ó. Essa bobina aqui, já justamente é de 1.2, ó. Justamente ela pega esse capacitor, tá medindo o curto também. Mas aí o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou botar aqui no board. Eu vou ter que avaliar agora essa linha. Como as outras não me apresentou defeito, eu vou ter que avaliar essa linha aqui, principalmente essa linha. Eu pego aqui desse capacitor em diante e vou do outro lado da placa. Aqui no meu board view mostra tanto embaixo como em cima da placa. Eu tenho a visão dela como um todo. Tenho esse camaradinho aqui para ver, tenho esse aqui para ver e tenho também o próprio chip. Se ele estiver em curto,
realmente vai ter que fazer a substituição do mesmo, que aí não tem como. Ou esses capacitores aqui, que também costumam dar muito problema. Eu preciso dar uma variada nele, nesses dois aqui. Preciso dar uma variada nesse, naquele lá de cima, para saber se o curto vai sumir. Eu vou avaliar os dois, eu achando quem é o... Se não encontrar mais nada, se for realmente eles, eu vou estar mostrando para vocês. Gente, eu voltei aqui rapidinho para poder fazer uma observação também. Outra coisa que a gente tem que observar no componente é a sua estrutura. Se você observar bem, o defeito ele pode ser apresentado de uma forma bem mais clara. Você visualizando. Às vezes acontece que o capacitor não está assim, mas esse caso, tá vendo aqui? Vocês estão vendo uma linhazinha rachado nesse capacitor? Esse é o problema. Ele está rachado e está fazendo curto. Se eu apontar para vocês aqui para o outro capacitor que está aqui do lado, vocês vão ver que aqui ó, não tem rachadura nenhuma e ele encontra em condição normal. E para avaliar, eu vou pegar aqui um teste rápido. Eu vou jogar um pouquinho de álcool e vou alimentar com a tensão de 1.2 que está ali na minha planta baixa. Então, vocês vão observar que eu vou injetar a tensão de 1.2 e o mesmo ele vai aquecer na hora. Viu? Ele evaporou o álcool que estava ali, ó, tá vendo? Mais uma vez, ó. Ele evaporando o álcool. Então é ele que está em curto. Eu vou fazer a remoção dele, colocar outro capacitor do mesmo valor e montar a máquina. Mas, a princípio, é ele mesmo, está em curto. Mas só pelo aspecto visual, você olhando, você vê que ele está bem rachado ali, tá vendo? Então isso já caracteriza um problema e um curto. Tem capacitores que você não vai encontrar assim, mas como esse ficou bem visual, então você já mata a charada por aqui. Entendeu? A gente vai fazer agora a limpeza, a remoção dele, a troca e vamos posteriormente montar a máquina. Bom, já coloquei a placa da case novamente e já fiz a ligação dela, já subiu. Vou medir aqui em cima mesmo, vou mostrar para vocês no multímetro. Deixa eu só tomar um certo cuidado aqui. No multímetro vocês vão ver lá que agora eu tenho a tensão de 1.2, tá vendo? E com isso, a máquina reconheceu o HD. A análise é simples, foi uma análise mais direta, não foi muito complicado, porque o componente ele realmente apresentou um dano físico. Agora eu vou colocar todos os parafusos na placa, fazer a preventiva da mesma e montar. Fora isso, até as tensões tudo normal, entendeu? Montei assim, só liguei os cabos principais para poder testar a máquina, para ver se ela vai subir o sistema, subiu normalmente. Entendeu? Agora é montar, deixar a máquina em teste e avisar o cliente que seu equipamento foi reparado. Então já deu para ver que é um reparo mais complicado, envolve uma análise eletrônica mais complexa, um reparo eletrônico mais delicado, então isso deixa muito complexo esse tipo de reparo. Por isso que, como eu falei, não é um vídeo de dica, é apenas para vocês terem uma noção de como é feito um reparo. E lembrando que essa foi uma das soluções. Podem ter várias e várias soluções para esse mesmo problema ou pode nem ter solução. Então não dá para pegar esse vídeo, fazer de manual e tentar realizar o reparo. Até se você for de informática principalmente ou tem um conhecimento básico de eletrônica e quiser sair se aventurando, eu sinceramente não recomendo nesse caso, porque você pode acabar prejudicando mais ainda a placa e tirar a possibilidade de reparo dela. Mas já deu para sentir aí como é que é feito esse tipo de reparo. E o melhor é que com esse tipo de reparo você ainda preserva os dados que estão no SSD. Muitos clientes não querem trocar a placa na Apple, independente do valor de poder ou não pagar, ou de compensar ou não compensar, porque na grande maioria das vezes você vai perder os dados. Porque quando o defeito está no SSD, ou numa linha que envolve o SSD, você não consegue pegar os dados de uma placa, que é a placa que está voltando para a Apple, né? Quando você troca a placa na Apple, a antiga vai para a Apple, você não consegue pegar da antiga para a nova.
então você perde os dados. Já com o reparo de placa, os dados eles são preservados, é o que muitos clientes buscam, além de uma redução de custo, que normalmente aí gira até 70%, normalmente em torno de 50% a 70% aí de redução de custo. Então, melhora o orçamento e você ainda preserva os dados. Mas, como todo reparo eletrônico, envolve risco, envolve também não ter o reparo, então não é nada certo. O primeiro caminho que é interessante nesse tipo de máquina é você tentar o reparo. Não conseguiu o reparo, aí sim você busca uma troca de placa, porque infelizmente, como eu falei, não é garantido. Pode ser, por exemplo, que o chip T2 tenha alguma influência ali, esteja com algum defeito, e como ele é conectado diretamente ali, é envolvido diretamente com os dados da máquina, você pode simplesmente ter uma falha nele e não conseguir reparo, porque você não consegue trocar esse chip. Então tem alguns casos que vão ter reparo e outros que não. Mas como a tentativa, principalmente aqui na Fixtech, ela é gratuita, você não vai ter nenhuma cobrança se não funcionar, vale a pena você fazer o teste para ver se o reparo vai ser bem sucedido e duradouro. A gente também faz essa análise. E aí sim, se não funcionar, você troca a placa. Mas a gente tem conseguido bastante êxito nessa placa. Bom, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, não deixa de comentar. Até a próxima.